sobreviver ao luto? E será que aquele título de um certo livro que diz que a morte é um dia que vale a pena viver realmente faz sentido? Eu sou Laís, sou psicóloga, trabalho com o tratamento e a prevenção da depressão e hoje eu venho falar com vocês sobre luto, não só a perda de um ente querido, mas os diversos tipos de luto que alguém pode passar e algumas estratégias, 4 estratégias essenciais para lidar com esse processo. Primeiramente, nós lidamos com o luto desde o dia que nós nascemos. É claro que não é a mesma experiência, não tem o mesmo significado, a gente não dá os mesmos sentimentos muitas vezes ou o mesmo significado para essas experiências ao longo da vida. Mas o simples fato de sair do útero da sua mãe significa perder um lugar de conforto, um lugar conhecido, para que você pudesse crescer. E o nascimento, o parto, essa perda que acontece, esse desligamento, é um exemplo do que acontece com a gente ao longo da vida. As primeiras vezes que nós sentimos a insegurança, a sensação de medo, a sensação de estar perdido, sem o nosso primeiro laço ali, que geralmente é a nossa mãe ou a pessoa que cuida da gente, enquanto a gente é só uma bolinha de carne, elas chegam assim, quando essa pessoa acaba se afastando de nós e nós nos sentimos, mesmo que seja uma coisa totalmente instintiva, nós nos sentimos e somos indefesos nesse momento. Por isso que mesmo quando nós crescemos, quando somos adultos, qualquer perda, ela envolve as sensações de perigo, de sofrimento, de desespero. Aquele medo do aniquilamento, de ser destruído, de deixar de ser, né, de perder a vida, por exemplo, aquele medo infantil e inconsciente, ele retorna nessas outras experiências de perda ao longo da nossa vida adulta e da adolescência também, de maneira inconsciente, como eu falei. E perder não significa somente o luto da morte. Nós podemos viver lutos profundos quando nós abandonamos alguma coisa, alguma situação, quando abandonamos alguém, ou principalmente quando somos abandonados. E daí a gente começa a ter experiências mais complexas com isso, com justamente esse medo da solidão, o medo do abandono, o medo do desamparo, o medo de uma situação desconhecida. De repente você teve a vida inteira em algum tipo de relacionamento romântico e agora se vê sem isso. Isso é totalmente novo, desconhecido e traz naturalmente sensações de insegurança. Todo fechamento de ciclo ou abertura de um novo ciclo, que envolve a morte ou não, como um casamento, o nascimento de um filho, o fim de um relacionamento, a aposentadoria, a saída de um emprego. Basicamente, toda escolha e renúncia pode culminar no luto, na experiência de luto. As perdas, como eu disse, desde lá do início da sua vida, da nossa vida, como bebês indefesos, fazem parte desse processo natural de crescimento. E o luto é a forma como a nossa consciência, como nós conseguimos de alguma maneira lidar com essas perdas. E claro que essa experiência de luto, ela varia de acordo com o tipo e o nível de apego que a gente tem com aquela situação que a gente está perdendo. E claro, cada pessoa vai passar pelo processo de luto de uma maneira única, de uma maneira muito pessoal. E assim, esse processo de superação da perda também é um processo muito pessoal, muito individual. Só que eu trouxe aqui algumas estratégias, na verdade são 4 estratégias que podem ajudar qualquer pessoa que esteja passando por esse tipo de situação, em qualquer tipo de luto, na verdade. A primeira estratégia é ter ou procurar espaço, suporte e relações de confiança para que você possa expressar os seus sentimentos. Lidar com o processo de luto sozinho não é a mais ideal das formas de fazer isso. E me vem muito à mente pessoas que estão ou são muito solitárias, não têm elos ou ligações com as quais ela possa contar nesses momentos, ou alguém que perdeu absolutamente todo mundo, porque a gente sabe que existem pessoas assim. Então, se você está nesse tipo de situação e não tem alguém,
lembra que é importante procurar alguém que possa te apoiar nesse processo. Coceira. E muitas vezes a gente se isola também, a gente fica num padrão de funcionamento em que a gente se isola dos relacionamentos e no fim das contas isso não faz tão bem assim. De repente você pode pensar em retomar algum laço com alguma pessoa que você sabe que se importa contigo. E no último dos casos, né, se você não tem absolutamente ninguém para passar por isso e tem condições de acessar um apoio profissional ou um grupo de apoio, por exemplo, é sempre importante. A segunda estratégia, eu falo estratégia até para que você entenda que é uma escolha, uma ação realmente intencional, que é lembrar que o luto, isso que você está passando, esses sentimentos, essas sensações, a dor desse processo é passageiro, é um processo passageiro. Ou seja, o luto, ele vai acabar, a dor vai passar. E é necessário que você passe por todo esse processo conhecido do luto, das 5 fases do luto, para que você possa realmente seguir em frente sem ficar preso de uma forma negativa a essa situação ou ao passado. Um luto que não é completado como deve ser, que não é vivenciado em todas essas fases, ele volta para a nossa vida em forma de dor emocional, de sofrimento, de adoecimento, ou ele pode empacar, parar, né? Congelar a nossa vida naquela situação. Então, é importante fechar esse ciclo, passar por essa situação. Eu vejo que muitas pessoas não conseguem se desligar, principalmente do luto em relação à perda de alguma pessoa para a morte, porque até inconscientemente elas têm uma ideia de que estão honrando a memória daquela pessoa e muitas vezes você se apega à dor, à tristeza, a esses sentimentos negativos, a solidão, a esse pesar profundo, como se fosse a pessoa. Esses sentimentos negativos não são a pessoa, ela já se foi. E o que você pode ainda conservar, preservar dela, especialmente, são as memórias que você tem com ela. Se é o seu pai, a sua mãe, você pode contar a história dessa pessoa para os seus filhos. Você pode manter a lembrança dessa pessoa viva no seu dia a dia. Tem outras questões em relação à religião, a crenças, mas eu nem preciso tocar nisso, porque dentro da psicologia, dentro do apoio emocional, a gente já tem assim conhecimento suficiente para que você possa lidar com esse tipo de situação e caso tenha uma religião, uma fé nesse sentido, isso vai ser um apoio a mais para você. Então, lembra em que você está se apegando, se é a memória, ao amor por essa pessoa, ou se são esses sentimentos negativos e muitas vezes destrutivos, desgastantes. Tem alguns amigos que falam assim que quando eu morrer, eu quero que as pessoas façam uma festa, né? Eu acredito que deve ser muito complicado para quem vai embora, de repente ter a perspectiva da dor que fica com aqueles que essa pessoa um dia amou. Então, mesmo que você não tenha crença alguma, ou se você também tiver, lembra de ter intencionalidade, saber a quais sentimentos você está se apegando e se você está valorizando mais a memória daquele que se foi e honrando essa memória e essa presença que um dia esteve com você, ou você está se apegando à dor, se martirizando, sofrendo. E é claro que tem saudade, tem vários sentimentos dolorosos que vão acontecendo, mas eles vão se dissipando ao longo do tempo. E o que resta, no final das contas, quando a gente passa por um luto de maneira completa, são essas memórias, essa saudade que pode doer um pouco, mas que não bloqueia a sua vida, que não te atrapalha, que não te traz um sofrimento incapacitante. Bom, a terceira estratégia para lidar com o luto é manter-se no presente. Então, além dos sentimentos, das sensações,
é importante que você consiga administrar os seus pensamentos, para onde eles vão, o que você constrói dentro dos seus pensamentos, o que você alimenta. Por exemplo, esses pensamentos de e se, ou eu deveria ter. Todos esses tipos de pensamentos são absolutamente inúteis e eles só servem para nutrir e criar culpa dentro de você. Não é que você tem que esquecer, né? Como eu disse anteriormente, as memórias, a saudade, isso vai ficando. Mas o seu foco tem que voltar para o momento presente, para as suas emoções, para cuidar de você e para o seu processo de cura. Mesmo que seja um luto em relação a outras situações, a um fim de relacionamento, a um outro fim de ciclo na sua vida, é importante que muitas vezes você tenha essa atitude intencional, novamente, de voltar para o presente quando for necessário. Muitos dos meus pacientes me falam como quando eles estão trabalhando ou quando estão ocupados, né, com alguma coisa importante para ser feita, em geral eles não têm muito contato com esses sentimentos, esses pensamentos daquela perda. Mas quando eles estão sozinhos, ou voltam para aquela casa que conviveu com aquela pessoa, ou tem uma situação X que compartilhava com essa pessoa, esses sentimentos vêm. E é natural que venha durante o processo, mas o processo de cura sugere que isso vai passando aos poucos. E quando você perceber que está te incomodando demais, que essas memórias, essa dor, esses sentimentos estão atrapalhando, estão presentes mais do que deveriam, então aí você precisa ter essa atitude justamente de voltar para o presente, porque muitas vezes sua mente, o seu coração vão para aquele lugar tentando resgatar aquela situação conhecida, aquela situação confortável ou não, né? Muitas vezes é uma zona de conforto, mas que às vezes era uma situação de sofrimento para você. Uma sugestão que eu dou e uma das práticas que eu utilizo no acompanhamento dos meus pacientes é a prática da atenção plena, ou mindfulness, ou meditação. Então você pode praticar alguma coisa assim mesmo, porque vai ter efeitos maravilhosos em relação ao seu autoconhecimento, a sua capacidade de fazer justamente isso, de gerenciar os seus pensamentos, de gerenciar as suas emoções. A quarta estratégia é buscar apoio terapêutico. Eu quero fazer um parêntese aqui, porque nem toda pessoa que passa por um luto, em qualquer situação, seja em relação à morte, seja em relação ao fechamento de ciclo, a um relacionamento que acabou, nem toda pessoa precisa de apoio terapêutico por causa desse tipo de situação. Mas se você se vê muito sozinho em lidar com isso, se é uma situação de sofrimento que se repete, ou se você percebe que está durando tempo demais nesse processo de luto, o que é uma coisa que me preocupa também, porque o luto, de acordo com os manuais médicos, ele tem uma duração X e passando dessa duração já tem um diagnóstico de depressão. Mas eu não trabalho muito com essa ideia, justamente porque cada experiência, cada pessoa funciona de uma maneira diferente. Mas se esse luto está durando anos, se a sua vida está sendo atrapalhada realmente, tem tido problemas, desafios por causa dessa experiência que você não conseguiu se desligar, que você não conseguiu ressignificar, da qual você não conseguiu seguir em frente, então é muito importante que você busque um apoio profissional para lidar com isso, porque uma das causas, inclusive, de depressão é essa, desse contexto de sofrimento que muitas vezes tem um quê de trauma, né? A perda ali se torna um trauma na vida da pessoa. Então, se você sente necessidade de ter um direcionamento, um apoio de alguém que entende como lidar com essa situação e pode te ajudar a direcionar todas essas emoções, te ajudar em relação a aprender a gerenciar esses pensamentos, a gerenciar essas emoções, essas outras técnicas, como eu mencionei, da atenção plena, então é importante procurar o apoio profissional. A terapia, especificamente, ela serve para que você consiga explorar essas emoções, expressar essas emoções, que é um dos passos fundamentais nesse processo de cura.
e que você possa também encarar esses desafios de todo esse processo e, ao fim disso, adquirir crescimento, crescer emocionalmente, crescer em relação ao seu autoconhecimento a partir dessa situação. Então, um profissional como eu pode te ajudar a integrar essa experiência de uma maneira mais saudável em relação à sua vida como um todo. Não tem como eu falo para os meus pacientes, se eu pudesse, eu apagaria essa experiência da sua cabeça para que você não sentisse essa dor mais. Mas isso não é possível. O que é possível é justamente isso, a gente compreender essa experiência, colocar para fora tudo que precisa ser colocado, expressar os sentimentos e tudo aquilo que você precisa expressar, esgotar realmente toda a necessidade que você tem sobre essa situação, para que você possa olhar para isso como uma parte da sua vida, já que como eu disse, não tem como apagar isso, mas isso vai ser uma parte não tão dolorosa da sua vida, na verdade, uma parte que está ali de uma memória, de uma experiência, mas que não vai precisar doer mais. E assim você vai poder seguir em frente, inclusive, se possível, tirar alguns aprendizados de toda essa experiência para ser uma pessoa melhor para você e para os outros com quem você convive, as outras pessoas que você ama. Então é isso, espero que esse vídeo tenha sido interessante para você, tenha servido para você olhar para o seu processo de autoconhecimento e se você lida ou já lidou com um luto, que tenha sido útil para você também. Se você gostou desse conteúdo, das coisas que eu falei, de como eu falei, eu quero te pedir que compartilhe esse vídeo com uma pessoa que você sabe que tá lidando, tá tendo dificuldade para superar um luto, que eu acredito que pode fazer diferença para ela também. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê num próximo vídeo. Tchau, tchau!